Desde os primórdios que o homem observa o céu. Recentes provas de caráter antropológico sugerem que 32 mil anos antes de Cristo, o homem de Cro-Magnon interpretava o céu, marcando as diferenças do ano, entalhando ossos. Mas foi na Mesopotâmia que povos como os sumérios, os babilónios, os caldeus, os assírios contribuíram para a edificação progressiva da adivinhação astrológica, baseada num conhecimento preciso do movimento dos astros na abóbada celeste por volta do terceiro milénio antes de Cristo. Para estes povos, o Sol, a Lua e os planetas eram deuses e tinham influência sobre a vida na Terra. Os egípcios, tal como os caldeus, observavam com zelo a influência de cada astro errante sobre o nascimento dos seres vivos, a fim de conhecerem os benefícios que esses lhes trariam. Sabe-se ainda que os egípcios construíram obras arquitetónicas alinhadas às estrelas fixas com precisão de minutos de arco, querendo a simpatia do céu para as suas propostas de poder e religião. Também na Grécia, onde predominavam físicos e filósofos, a astrologia tornou-se uma ciência. Tanto Platão como Aristóteles acreditavam na influência dos astros sobre o determinismo das ações humanas. Já no Império Romano, os astrólogos tornaram-se poderosos como conselheiros privados dos soberanos. Balbílus tornou-se famoso por ser o astrólogo de Calígula, Tibério, Cláudio e Nero. Mas foi também em Roma que a astrologia encontrou os primeiros opositores, durante o reinado de Tibério, por ser utilizada como forma de atingir popularidade em detrimento da verdadeira influência dos astros nas características dos indivíduos. Com a queda do Império Romano, a astrologia é temporariamente transformada em superstição. A astrologia mais difundida hoje no Ocidente foi sintetizada pelos impérios grego e romano. Daí que os heróis das suas mitologias forneçam ainda hoje significado simbólico à astrologia. Por exemplo, para os romanos, Marte, deus da guerra, Vênus, deusa do amor e da sedução. Para os gregos, Cronos, deus do tempo. Já na era cristã, a estrela que guiou a Belém os três reis magos, segundo Kepler, terá sido um cometa ou uma conjunção rara de Marte, Júpiter e Saturno. Sabe-se, contudo, que a conjunção Júpiter-Saturno ocorreu em 27 de maio do ano 7 a.C. No período bizantino, o imperador Constantino resolveu criar em 330 d.C., no dia 11 de maio, a cidade de Constantinopla, atual Istambul, na Turquia. Escolheu o posicionamento de certas estrelas fixas por estarem elevadas nesse dia, a fim de construir uma cidade que perdurasse em poder e glória. A decadência do Império Romano do Ocidente, século V, e a entrada na Idade Média surgiu como um período áureo para a astrologia, pela proteção do Papa Silvestre II. No final da Idade Média, o Renascimento e a Contra-Reforma terão marcado novamente a história da astrologia. Por um lado, o Renascimento trouxe consigo o interesse pela investigação e observação da natureza, conferindo ao homem uma curiosidade ilimitada. Neste contexto, Lutero reforça a ideia de que tudo o que acontece ao homem tem justificação nos sinais dados pelo céu e pela terra, mas em contraste com este e outros renascentistas que defendiam a astrologia, Calvino e a Inquisição condenavam-na com muita veemência. A astrologia representava uma alternativa à verdade da Igreja, logo à sua autoridade, sendo associada à heresia. No século XIX, dá-se a cisão entre a astrologia e a astronomia, divergindo pela utilização do estudo dos astros para fins adivinhatórios. Já no século XX, vários astrólogos trabalharam no sentido de dignificar de novo a astrologia, tendo surgido várias correntes e escolas. O psicólogo e filósofo Carl Gustav Jung defendeu a possibilidade do determinismo astrológico na filosofia geral das relações entre a psique e o universo, e com ele a astrologia foi considerada com respeito e reconhecimento. Em Portugal, Fernando Pessoa foi também um estudioso da astrologia. Os heterónimos Álvaro de Campos, Alberto Caeiro e Ricardo Reis, entre outros, tiveram os seus mapas astrológicos levantados por ele. Também fez a análise de mapas não só de personalidades históricas, como Napoleão, Vítor Hugo, Dom Sebastião, como se dedicou ao estudo do mapa da própria nação e da República.
No resto do mundo, em 1930, circula o primeiro jornal com uma secção de astrologia, o Sunday Express. E em 1932 surgem os primeiros horóscopos na revista feminina Journal de la Femme. Começa um novo boom da astrologia, ainda mais incentivado pelas facilidades informáticas da segunda metade do século XX. Em 1968, efetuou-se em Paris a primeira demonstração de astrologia por computador. A Astroflash tornava assim possível o acesso fácil à astrologia. Em Portugal, a primeira loja de astrologia, com a marca Astroflash, abria as suas portas em 1996, num centro comercial em Lisboa. No começo, a astrologia servia os antigos a saber quando semear e colher, quando pescar e quando caçar. Ao longo dos séculos, a astrologia guiou reis e rainhas, imperadores, outros líderes, na orientação das suas nações, despertou o interesse de papas e de estudiosos, desde a Grécia Antiga até aos nossos dias, ficando cada vez mais perto das outras ciências. Como nos velhos tempos, a astrologia é hoje respeitada e usada por pessoas de todas as camadas sociais.